Nós começamos agora mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Bauru e dentro da série de entrevistas feitas com os parlamentares da cidade, nós recebemos hoje em nossos estúdios o vereador Arildo Lima Júnior do PSDB. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Lidiane. É um prazer estarmos aqui nesse espaço democrático, onde nós temos a oportunidade de discutir vários pontos de interesse público importantes dentro do nosso município. Bom, depois de meses e meses de apresentação de emendas, discussão do Estatuto da Fundação Regional de Saúde, a Câmara Municipal aprovou esse projeto com algumas emendas de vereadores. Eu queria que o senhor fizesse um balanço de todas essas discussões e, enfim, a aprovação dessa matéria. Olha, o Estatuto, ele regula um instrumento público que, no nosso entendimento, ele é um instrumento importante, que é a Fundação Regional de Saúde, que hoje é uma realidade na nossa cidade, e nós a vemos como um instrumento que vai permitir com que o gestor consiga melhorar a gestão e o funcionamento do serviço de saúde pública que o município tem por responsabilidade estar executando junto aos nossos munícipes, aos nossos contribuintes. A fundação já havia sido aprovada e a grande discussão era se o estatuto deveria ou não vir passar pela Câmara Municipal. E eu vejo que a Câmara decidiu de forma correta e fez com que o estatuto fosse analisado e aprovado pelo plenário dessa Casa de Leis. E por que digo que foi acertado? Porque quando chegou, e aí começamos a analisar a estrutura desenhada da fundação, e esse desenho é feito pelo Estatuto, nós verificamos que existia muitas distorções que não iam de encontro aos interesses da coletividade, né? Sem estar contido ali a responsabilidade dos gestores, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, a abertura de possibilidade de contratação de pessoas de forma indiscriminada de cargos em comissão e de livre nomeação. E hoje na cidade nós temos uma empresa municipal chamada Endurbe, que nós temos um inchaço enorme de números de cargos de confiança e de livre nomeação, e que isso traz prejuízo para os cofres públicos, e é um modelo de gestão totalmente equivocado, porque se permite o apadrinhamento político, se permite a partidarização, se permite um endividamento e pouca produtividade. Enfim, uma relação que nós entendemos que não é saudável e que, se você permite com que exista uma abertura para a criação desses cargos sem um controle externo, como por exemplo passar pela Câmara Municipal para que ela aprove, nós, por experiência, sabemos que é uma prática perniciosa. Essas emendas, vereador, elas modificaram que pontos exatamente? Ou as principais delas? Que pontos da versão original do Estatuto? Mais controle por parte da Câmara Municipal, retirou-se a possibilidade de criação de forma indiscriminada de cargos em comissão de livre nomeação, imputar aos gestores responsabilidade civil e administrativa sobre aquilo que eles estarão gerindo, e nós sabemos que hoje o orçamento da saúde, que sai dos cofres da prefeitura, é muito grande, quase 200 milhões de reais. Então o montante é muito grande. Então a Câmara decidiu um controle maior sobre os gastos e sobre o comportamento interno do organismo dessa fundação. Então eu vejo que foi acertada a decisão da Câmara Municipal, ela está mais restrita para cumprir o seu objetivo maior, que é prestar saúde ao nosso cidadão. Vereador, na semana entre a votação em primeira discussão e a aprovação em segunda discussão, houve um debate interno entre os vereadores a respeito de um ponto do Estatuto que permite a vinculação da fundação com a iniciativa privada.
no fim das contas, esse item acabou passando. Então, isso é permitido. O que isso significa? Significa que ela possa contratar, ela pode contratar serviços da iniciativa privada, né? Através da deliberação do seu conselho curador, para que os serviços necessários ao cidadão na área de saúde pública, que a prefeitura ainda não tem suporte para realizar, possa estar fazendo essa contratação via iniciativa privada para a execução desses serviços, como, por exemplo, exames, tratamentos, enfim, a demanda que o poder público tem por necessidade de satisfazer e que ainda ele não tem estrutura para executar. E um outro detalhe nessa discussão foi a questão se a fundação poderia ou não estar se envolvendo na área educacional. E os demais vereadores entenderam que seria uma oportunidade, principalmente para que a gente produzisse formação continuada aos servidores, melhorando a qualificação dos funcionários que irão prestar saúde pública aos nossos munícipes. Vereadora, a Câmara Municipal de Bauru também regulamentou, na sessão da última segunda-feira, a Lei de Acesso à Informação, que está vigente no país desde 2011. O que significa para a população a transparência dos salários, das remunerações dos servidores públicos? Ela tem clareza como está sendo gasto o dinheiro que sai do bolso dela, né? Então, quanto que está sendo pago aos servidores, quanto que custa a máquina administrativa, se a qualidade corresponde ao tamanho do custo. Enfim, a transparência é fundamental para que a gente tenha uma clareza e possamos ter a capacidade de um raio-x mais adequado para que a gente possa fazer a comparação entre gasto, qualidade e quantidade do serviço prestado. É um instrumento fundamental para que a sociedade possa cobrar melhor os governantes, a gastar melhor o dinheiro que sai do bolso do nosso contribuinte, melhorar as políticas públicas, melhorar os serviços públicos, permitir com que a sociedade, é um processo de democratização da discussão do quanto e como está sendo gasto e gerido o dinheiro que sai do bolso do nosso cidadão, do trabalhador, daquele que ganha 1, 2 salários mínimos e que, principalmente essas pessoas com menor capacidade econômica, elas é que dependem mais do serviço público. Então hoje, não somente temos a oportunidade pela lei de transparência, verificar o quanto ganha um servidor, mas sim o quanto custa esse serviço, né? Como que o gestor, o problema não é o funcionário, o problema é o que o gestor está fazendo com o dinheiro da sociedade, né? Então, é um instrumento que vai garantir com que nós tenhamos a capacidade de uma análise mais adequada e, após essa análise, nós cobrarmos mais eficiência dos gestores, dos políticos, dos governantes no trato com o dinheiro e com os serviços públicos que estão sendo executados. Para você ter uma ideia, hoje, a lei de transparência ela é bem abrangente. Hoje, toda a nota fiscal, ela vem o quanto quanto de imposto, de tributo está inserido naquele produto ou naquele serviço que nós estamos comprando. Então, hoje você vai no supermercado, você gasta, vamos supor, R$30. Lá vem, desses R$30, o quanto é imposto. E hoje, nós verificamos que a carga tributária, nós temos condição de ter mais sensibilidade do tamanho da carga tributária que é imputada aos ombros dos brasileiros. Isso vai fazer com que as pessoas tenham mais clareza. Quando elas têm mais consciência, elas cobram de forma mais efetiva distorções que estão acontecendo. Então, a lei de transparência ela vem realmente para clarear e para dar uma consciência mais adequada ao cidadão. E ele, formando essas convicções, ele vai cobrar de forma mais adequada aos governantes que estão gerindo a coisa pública e o dinheiro da sociedade. Chamou a atenção a divulgação de alguns salários bastante altos, principalmente na área médica, salários de mais de R$60 mil pagos a alguns médicos, a alguns servidores municipais. Na sua avaliação, mesmo com a aprovação, com a implementação do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores do município, ainda existem distorções? Elas merecem ser reavaliadas? A lei de transparência veio nos dar condição de vermos a distorção.
porque até então era obscuro, né? E eu volto a dizer, o problema não é do servidor, porque o servidor é como se fosse um jogador que ele entra em campo e ele se submete à regra imposta. O que nós temos que cobrar são dos governantes, nós temos que cobrar do prefeito, nós temos que cobrar do secretário de saúde, dos secretários das pastas, uma regra mais adequada que não permita que essas distorções ocorram, né? Para que o médico ganhe R$60 mil no mês, né, trabalhando aqueles 30 dias, ele tem que fazer mais de 30 plantões no mês. E no outro dia ele tem que ir e cumprir a sua carga horária de clínica médica. Qual a qualidade que esse profissional está dando à sociedade do seu serviço? 30 plantões no mês é praticamente morar dentro do pronto-socorro. Será que ele está tranquilo para dar o diagnóstico e o tratamento que esse contribuinte merece receber? Então, isso é modelo de gestão. E o modelo de gestão adotada pelo atual governo, nesse aspecto, é totalmente equivocado. O gestor tem que dar parâmetro, o gestor tem que impor limites, o gestor tem que regular o sistema. O médico, o enfermeiro, o professor, o diretor, o assistente social, ele é o operador do sistema. Agora, quem determina o modelo são os governantes. E a minha cobrança é em cima de quem faz a gestão, quem determina os parâmetros da gestão. Então, a gestão municipal na área de saúde está equivocada. Isso é responsabilidade do secretário, isso é responsabilidade do prefeito que determina as regras. Por isso que nós temos essas distorções, vimos essas distorções salariais, esses equívocos, não que o servidor não mereça, e uma das formas de gratificá-lo é com o melhor salário. Mas nós temos que ver a realidade do nosso município, nós temos que ver se o que se gasta com folha de pagamento condiz com a qualidade do serviço prestado hoje na cidade de Bauru, se há universalidade desses serviços, se nós temos as demandas satisfeitas, e o que a gente tem visto na prática e que nós precisamos trabalhar muito ainda. Existe muito represamento, existe muita demanda reprimida de serviços públicos no nosso município e hoje temos um comprometimento com gasto, com pessoal, somente com folha de pagamento, com mais de 51% do que se arrecada dentro da cidade de Bauru. Então nós verificamos que o modelo de gestão está totalmente equivocado, na minha opinião, e temos que cobrar dessas pessoas que têm a responsabilidade de definir os parâmetros, as regras mais adequadas para inibir distorções, para dar aquilo que é devido ao servidor em forma de salário, mas sempre verificando o interesse público, que é a sociedade que paga essa conta. Uma última questão, vereador. O senhor tem acompanhado as reuniões entre Câmara, Endurbe e os manifestantes do Grupo Bauru Acordou a respeito de melhorias no transporte, na qualidade do transporte coletivo de Bauru, né? O que tem sido discutido nessas reuniões? E mais, existe uma pesquisa de opinião que vem sendo feita também sobre a qualidade desse sistema. Até agora, o que foi definido, o que foi discutido, o que vem sendo conversado? Olha, nós sabemos que o sistema de transporte coletivo na nossa cidade não é o mais adequado, mas também não é o pior dos mundos, mas que precisamos de uma política de transporte, de mobilidade mais adequada no município de Bauru. Infelizmente, existe algumas pautas políticas que precisam ser realizadas no nosso município. Primeiro, a política municipal de mobilidade urbana, que nós não temos. Nós não sabemos qual o ponto de partida e aonde nós vamos chegar. Nós verificamos que a cidade de Bauru já possui, em vários horários do dia, vários pontos de congestionamento. Nós sabemos que a frota a cada dia aumenta e as ruas não têm como serem alargadas. Por quê? Porque existe uma distorção da política de transporte. Incentivou o transporte individual em detrimento ao transporte coletivo, porque você não tem uma política pública adequada de um modelo que satisfaça as necessidades da coletividade. Então,
Primeiro, nós temos que ter uma política municipal, o planejamento da mobilidade urbana no nosso município, que nós não temos. Porque só daí você inicia as execuções. Só aí você tem condição de fazer um planejamento mais adequado sobre o transporte coletivo, sobre o sistema de remodelagem desse transporte. Existe o estudo de remodelagem do transporte coletivo em andamento feito pela Endurbe, de uma empresa contratada. Nós estamos esperando os estudos, as planilhas, as indicações, os apontamentos de valor de tarifa, de qualidade de transporte, de remodelagem das linhas, do tipo e qualidade dos ônibus, enfim, tudo aquilo que envolve o transporte coletivo, e que existe uma comissão montada pela presidência, ao qual eu faço parte, eu mais outros 4 vereadores, que estamos tentando contribuir através do chamamento de atores responsáveis pela execução do transporte coletivo na cidade de Bauru, para que a gente possa entender melhor o sistema, que é muito complexo, e contribuirmos com esse debate, porque nós temos, num futuro bem próximo, a abertura de novo processo licitatório para a contratação desses serviços, dessa concessão do serviço público de transporte coletivo na cidade de Bauru. E nós queremos fazer apontamentos para que o edital licitatório e o modelo que deve ser adotado pelo atual governo venha de encontro às necessidades que hoje nós estamos vendo através do clamor das ruas, de manifestações populares, questionando bastante a questão do transporte coletivo. Tá certo, então nós conversamos nesta semana com o vereador Arildo Lima Júnior do PSDB. Vereador, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. Obrigado também pela sua sintonia. Esse material está disponível também no nosso canal no YouTube, é só você procurar TV Câmara Bauru. Obrigada e até a próxima.